Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Muito bom revê-los, seja bem-vinda. Todos que estão aqui pela primeira vez ou estão nos visitando, sintam-se acolhidos, abraçados por nós. Esse é um encontro especial, muito especial, na verdade, porque é Páscoa, né? E a Páscoa, ela traz um símbolo muito importante e que eu desejei compartilhar com vocês e aprofundar um pouco também sobre esses textos e essas histórias. Todos me ouvem bem? Ok. Quero também cumprimentar você que está em casa, ou seja, onde for que você estiver nos acompanhando, que esse encontro também seja uma bênção para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, que você possa refletir juntamente conosco, na esperança desse aprendizado e na possibilidade de fazer com que esse aprendizado também renove os nossos corações na possibilidade de ser agentes de transformação no mundo. Esse é o nosso sonho de comunidade, ser uma comunidade viva, real, né? Atuante na realidade. Não uma espiritualidade plástica, que você faz a experimentação dela e volta para o seu cotidiano natural. Não, nós precisamos ser impactados por isso que nós estamos refletindo. E a mensagem de Deus tem esse poder, né? De fato, revolucionar a nossa vida por completo. Eu quero convidá-los e convidá-las para abrir a Bíblia no texto base de Lucas. Lucas 24, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 até o 7, traz algumas revelações que dão continuidade à nossa reflexão dos últimos domingos. No versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhantes como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, essas mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, que seja ele crucificado e ressuscite no 3º dia. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e nos alegramos pela possibilidade de partilhar experiências tão incríveis num lugar como esse. Numa casa que nos reflete acolhimento, abraço e também nos cura. Esse abraço vivificante é encontrado aqui na vida dos nossos irmãos e irmãs. E nessa possibilidade de ser comunidade, de estabelecer a comunhão, nós celebramos também todos os aprendizados que consumimos na narrativa bíblica, com muita dedicação e cuidado para que ela se torne realidade em nossas vidas e juntamente com os nossos afetos. Sempre com o compromisso de amar a Deus e amar as pessoas, nós pedimos gentilmente que o Senhor nos ensine nessa manhã. Esse é o nosso pedido. Profundo agradecimento. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, 2 semanas, né, que a gente conversa sobre o tema da Semana Santa. Domingo retrasado, eu chamei a atenção da comunidade
de que nós entraríamos na Semana Santa e teríamos que ter uma atenção profunda a respeito dessa semana, que pode ser somente um símbolo na agenda e pode também ser atravessada por uma experiência profunda a respeito da espiritualidade que está sendo desenvolvida a partir da fé que nós depositamos em Cristo Jesus. Ou nós olhamos para Jesus e para o texto e para as narrativas bíblicas e tentamos manipular a sua expressão na realidade ou para a realidade, ou nós olhamos para esse Jesus com o coração dedicado e atento e sensível à sua missão, o seu desejo, né? A sua santa vontade. Olhar para a narrativa bíblica sem uma experiência infantil. Olhar para o contexto da Páscoa sem ser atravessado pelos chocolates. É olhar para o contexto da Páscoa e compreender que existe uma narrativa histórica na Bíblia que ela precisa ser, para nós, muito bem compreendida, porque ao compreender a narrativa bíblica da Páscoa, nós conseguimos desenvolver, de fato, todas as intencionalidades que o eterno, o sagrado, nos apresentou. Isso é extraordinário. Então nós celebramos e nos preparamos para a chegada dessa semana. Já no domingo passado falamos sobre o domingo de Ramos, o domingo do anúncio da chegada desse Messias, desse rei anunciado. Esse rei que foi anunciado pelos profetas, pelos reis magos. Esse rei que foi anunciado no meio do povo, que foi apresentado para o povo e que fez coisas extraordinárias no meio deles. Esse rei que não era um rei que almejava o trono, mas tinha uma expressão tão extraordinária que incomodava o trono, ou aqueles que habitavam o trono. Mais especificamente, aquele que habitava o trono, porque a partir disso há uma manifestação e uma movimentação ideológica do poder para que essa criança prometida ao trono que era dado ao imperador de César não assumisse o seu lugar. Mas de repente chegamos ao domingo de Ramos, o domingo em que o povo começa a celebrar a chegada de Jesus em Jerusalém. Jesus não se apresenta com as características que o povo gostaria, mas ele vem montado num jumentinho manso, e ele não levanta uma espada, mas ele chora. Jesus, montado num jumento, vê os ramos levantados, o povo tenta levantar um trono para aquele moço, mas aquele moço simples olha aquela multidão e chora. Chora porque aquela multidão, na sua maioria, não compreendia de fato qual era a sua missão, qual era o seu desejo, qual era o seu sonho de reino, de vida, de comunidade. Jesus chorou. E é dentro dessa ação que nós conseguimos perceber um povo que estava analisando aquele cenário que parecia uma grande vitória, uma vitória de característica política, uma vitória de alguém que entraria em Jerusalém com aquele furor como o rei Davi ou como os grandes reis de Israel, mas ele não chega com a mesma característica do rei Davi. Ele chega humilde, manso, com vestes simples, mas ele carrega consigo não o desejo e a aspiração do trono, mas uma revolução espiritual indelével. Aí é possível que nós façamos hoje um exercício de celebrarmos a Páscoa, olhando para um evento tão impactante como esse, mas com o desejo profundo de estabelecer que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Ok?
Essa é a nossa postura de compreensão bíblica inegociável. Quando falamos da Páscoa, olhamos para a Páscoa de Jesus, a última Páscoa, e narramos todo o contexto bíblico que vai se estabelecer na Páscoa da celebração de um corpo ressurreto. Jesus ressuscitou, e essa é a verdadeira vitória. Jesus ressuscitou, e essa é a grande verdade transformadora. Porque se outrora o povo precisava de libertação, tentava discernir as estratégias de um rei que poderia tirá-los daquela situação. Mas agora Jesus vem com uma outra postura que carrega não só as estratégias de governo dentro do regimento humano, mas ele traz um governo espiritual, né, que atravessa qualquer tipo de manifestação humana. E a história começa naquele cenário do Domingo de Ramos, onde nós conseguimos recontar um pouquinho a entrada de Jesus em Jerusalém, que parecia um final trágico e triste, agora se revela, no domingo da Páscoa, o começo de tudo. E eu me recordo bem, e aí alguém me chamou a atenção numa conversa do domingo, dizendo que o tema da mensagem, da primeira mensagem, foi importante para algumas reflexões, porque eu disse que era a semana que mudava tudo, ou a semana que mudou tudo, porque foi a Semana Santa que mudou a história. Foi na Semana Santa que a história foi mudada, porque ali nós conseguimos compreender o maior evento de libertação que a humanidade já viu, na figura de Jesus. E hoje eu quero refletir esse poder de transformação de Deus que atravessou a história, que não foi relatada só na história daquele povo específico que visualizou aquela tragédia da cruz, mas ela veio percorrendo desde Moisés, né, quando nós falamos da Páscoa, e entendemos que a trajetória de cuidado, a trajetória de proteção nos apontou em todo o tempo um Salvador. Então, o primeiro ponto que eu quero tentar explanar aqui é a trajetória primeiro de Moisés. Porque tem essa trajetória de Moisés relacionada com o cuidado de Deus. Desculpe. Começamos com Moisés, um homem com uma história que começa através de um ato de fé e de proteção. E esse ato de fé e de proteção vem de maneira muito curiosa a partir de figuras que não são apresentadas de forma tão potentes na Bíblia, mas carregam uma identidade muito potente. Eu estou falando de, pelo menos, porque existem outras, 2 mulheres que podem ser relatadas nessa história. Zípora, uma mulher negra, africana, mãe de Moisés, nascida em território afroasiático, que nascida no Egito, na verdade, me desculpe, Joquebede, mãe de Moisés. Zípora foi a esposa de Moisés. Então, Joquebede, mãe de Moisés, é uma mulher negra que nasceu em território africano, no Egito. Zípora nasceu no Oriente Médio, ali no sul, né, da Mesopotâmia, ali, então assim, ela já é uma pessoa afroasiática. Mas nós estamos falando de Joquebede, que é a mãe de Moisés, que tem esse papel extraordinário de proteção do seu filho. E essa mulher,
vê Moisés nascendo num tempo de perseguição, onde o faraó ordena que todos os bebês daquela geração fossem mortos, eliminados. Joquebede tem o seu filho primogênito agora nos braços, com um profundo medo e temor da ameaça que havia sido imposta pelo faraó. E essa é uma coisa curiosa, né? Porque Joquebede, embora seja uma mulher africana que nasceu no território do Egito, era também de origem hebreia, né? E ela veio dessa origem como uma refugiada. Todos conhecem a história de José. Sabe que o povo hebreu foi refugiado no Egito. Foi recebido como hóspede de honra, enquanto José fazia parte do governo. Mas quando José morre, assume o governo um outro faraó. E um faraó que desconhece a trajetória, né, e a parceria que havia entre o povo hebreu e o povo egípcio. E ele começa a olhar com muito preconceito a esse povo. E olha que transição com a realidade, né? De perceber que os governos hoje estão preocupados com os refugiados e tentando eliminá-los ou tirá-los das suas nações. Se você percorrer as nações, se você analisar as aspirações dos chefes de estados, eles estão preocupados com os refugiados nos seus países. E eles estão fazendo de tudo para que esses refugiados saiam de lá, porque eles têm medo do crescimento populacional desse povo e da capacidade também de poder que eles podem articular dentro daquele espaço para trazer certo domínio à sua cultura. É bem curiosa essa percepção. Acontece hoje, mas acontecia no passado. O faraó estava preocupado com o aumento populacional do povo hebreu no Egito. E ele começou a persegui-los e começou a fazer um movimento de manutenção do poder, né? De manutenção daquele regime. E ele, temendo que aquele povo pudesse crescer de maneira avassaladora e pudesse estabelecer também parceria com outros povos inimigos, ele decide eliminar uma geração, a próxima geração. E ele fala, todos os primogênitos devem ser eliminados, mortos. E Moisés era um desses primogênitos, era uma dessas crianças, que foi protegida por sua mãe, Joquebede. Joquebede tenta resistir a perseguição militar por 3 meses, mais ou menos. E, passados esses 3 meses, a pressão militar começa a ser cada vez mais poderosa, a ponto dela buscar uma outra estratégia de proteger o seu filho. E o que ela faz? Ela pega um cesto, né? Ela unta aquele cesto com betume, com piche, deixa ele ali impermeabilizado, né? Poderosa, coloca Moisés naquele cesto e lança buscar uma outra estratégia de proteger o seu filho, com uma oração de proteção. E o que ela faz? Ela pega um cesto, protege a minha criança, porque eu já não tenho mais possibilidade. Com betume, com piche, e essa criança vai ao rio Nilo, deixa ele ali e mais uma personagem, mais uma mulher negra, coloca Moisés naquele cesto, a filha de Faraó, ao rio Nilo. Agora, encontra aquela criança, de proteção, adota aquela criança, Deus protege, e a recebe, porque eu já não tenho mais possibilidade, aos seus cuidados. E essa criança vai ao rio Nilo, e mais uma personagem mostra para nós, mais uma mulher negra de território africano, muitos atravessamentos, a filha de Faraó. Agora, de tentar compreender também, adota aquela criança, a trajetória e a recebe, refugiados. A forma e o coração como eles são recebidos, ou como eles poderiam ser recebidos. Isso mostra para nós, meus irmãos, isso também mostra a fragilidade do poder militar, de tentar compreender também esse poder militar que demonstra
no percorrer da história que ele não tem coração. Na verdade, o regimento militar, ele não se dobra para uma reflexão ética a partir do que faz. O poder militar não faz reflexão ética, ele só obedece. E ele obedece um outro coração, que é o coração do seu comandante. O poder militar não analisa o tipo de violência que produz. Não importa, porque o comandante pediu, será feito. Se o comandante disse, lance um míssil naquela região, independente se há crianças, mulheres, refugiadas, perdidas, machucadas, não protegidas, não importa. Cumpra ordens. Façam a violência acontecer. É esse o regime militar que obedece o seu comandante sem alma, sem ética. Independente do coração do seu comandante. Na verdade, ela é regida pelo coração do seu comandante. Se ela disser, invada a favela, desaproprie as casas, deixe essas famílias ao léu, dê R$800 para elas como ajuda de custo, para elas se virarem com aluguel, alguma coisa parecida, como o nosso governador tem feito agora. Deixe elas ao léu, para que eu possa lutar contra um tráfico, né? como é a linguagem dele, né? Eu quero eliminar uma manifestação do tráfico, então, por conta disso, eu desconsidero as famílias que estão lá, as crianças que estão lá, as mulheres que estão lá. Você consegue compreender que é esse o coração do comandante? E quando os militares chegam lá, eles só obedecem ao coração do comandante, porque esse coração militar não tem ética? Então, quando o faraó diz, vá e mate os primogênitos, eles vão e fazem o que é proposto, o que é pedido. Joquebede é essa mulher que está atravessada por um laço cultural, por uma descendência histórica ligada à corrente do Salvador, de Cristo. E ela tem nas suas origens fé, uma fé fundamental para poder, no momento de crise, de dor, de luta, olhar para os céus e dizer, socorre-me, Senhor. Socorre-nos das garras do nosso opressor. Nós não podemos esquecer que Deus usou mulheres. Deus usou mulheres na história. Embora a narrativa bíblica levante o nome de grandes homens que foram usados, nós não podemos esquecer também essas mulheres que foram extraordinárias e importantes no papel de salvação do próprio Jesus. Sem Joquebede, não haveria um libertador de Israel. Sem a filha de Faraó, não haveria quem pudesse cuidar daquela criança. Sem a esposa de Moisés, Zípora, não haveria missão completa, porque ela foi uma personagem fundamental para o seu ministério, para a missão que Jesus havia confiado a ela. A importância das mulheres no papel de salvação da história precisa ser, muitas vezes, ressignificada a maneira como nós lemos a Bíblia. A história de Moisés é uma história de libertação. A história de Moisés é a história de uma criança refugiada. A história de Moisés é a história de uma criança que sofreu a perseguição da morte e que teve a possibilidade do livramento desenvolvido no papel de mulheres extraordinárias como essas. É exatamente isso que nós vemos também na história de Jesus.
Assim como Moisés foi um libertador que levou o povo adiante e salvou aquele povo das garras da escravidão, Jesus vem do mesmo contexto, porque ele também nasce num contexto de opressão. Nasce numa manjedoura, escondido, recebido pelos reis magos, embaixo de uma profecia dizendo que ele era o Salvador. A cidade de Davi, no Monte de Sião, anunciaria ali a chegada de uma criança. Uma criança que foi refletida na visitação desses profetas como um perigo ao regime político da sua época, porque quando essa mensagem chega no trono de César, o imperador, ele tem o mesmo sentimento de Faraó. Ele diz: essa criança não pode viver, porque se essa criança que eles dizem que é o Cristo, se ela estiver viva, o meu trono está em ameaça. O meu status de poder aqui pode ser perdido. E aí o que ele faz? Ele faz o mesmo movimento de Faraó. Ele pede para que todas as crianças hebreias nascidas naquele tempo sejam mortas. E Jesus era uma dessas crianças. Deus dá um sonho a José, dizendo a respeito dessa perseguição. José pega a sua esposa, Maria, e o seu filho, e foge para onde, meus irmãos? Para o Egito, para a África. Uma criança escondida na África. Um Jesus que provavelmente não tinha traços europeus. Não dá para esconder um branquinho no meio dos pretinhos, né? Gente, o pretinho de Nazaré foi lá para a África se esconder das garras do imperador romano. E o imperador romano tentou, mas não conseguiu parar o plano de salvação que passa da proteção de homens e mulheres que cuidaram destas crianças, como Moisés e como Jesus. Segundo ponto é essa trajetória de Jesus e esse processo de cuidado de Deus, porque a história de Jesus ela começa também com esse cuidado e proteção de Deus e mostra que, assim como Moisés foi protegido do genocídio infantil, Jesus também foi protegido do genocídio da sua época. Deus, então, protege estes personagens na história para justamente trazer para nós a possibilidade de compreender que Ele continua agindo na história e no universo, cuidando de nós e nos livrando de todas as aspirações de maldade, de todas as aspirações infernais construídas ou desenvolvidas e produzidas por esses agentes que nós colocamos nos tronos de cada país, de cada cultura, para nos proteger, mas estão mais preocupados no cuidado do seu status, do seu poder. Moisés e Jesus nascem nesse contexto de opressão, mas ambos agora se tornam figuras de justiça, de liberdade, ou de libertação e de transformação. E aí, meus irmãos, eu passo para a parte final dessa reflexão, entendendo um Jesus que pode ter características próximas de Moisés, mas ele agora demonstra em sua trajetória ser o verdadeiro libertador e o definitivo.
Porque se na história Deus usou tantos homens e mulheres para cuidar do seu povo, agora ele faz um movimento em definitivo na pessoa de Cristo Jesus. Esse Jesus vem agora diferente da estética esperada, porque são anos e anos, sonhando com um rei que pudesse sentar no trono e resolver as coisas. Mas ele não deseja o trono, mas caminha como um cordeiro manso em direção da cruz do Calvário, para o abate, para morrer a nossa morte, para sofrer o nosso sofrimento, para levar sobre si a nossa dor, para levar sobre si a tragédia que nos foi imposta no viver, por tantos atores maldosos que atravessam a história. Talvez você chega aqui tentando resumir a sua trajetória para uma Páscoa de sofrimento, de dor. Talvez você chegue aqui nesta Páscoa com o coração machucado, dilacerado, com o coração como o meu, em luto. Talvez você chegue aqui com o coração apertado, com desafios de futuro ainda não compreendidos, se sentindo perseguido. Mas há alguns movimentos aqui que eles precisam ser jogados à luz, iluminados, que é a nossa percepção de que todos esses agentes de proteção também, de alguma maneira, somos todos nós. Desde a mãe que protege a sua criança, ou a mãe que adota uma criança para o seu cuidado, ao pai que protege a sua família das garras de uma violência, a uma comunidade que se junta em favor de promover uma grande ceia final, com uma Páscoa feita lá no Egito, na morte de um cordeiro e na proteção dos umbrais. Esse movimento comunitário de cuidado com todas as famílias é nada mais, nada menos que um arquétipo para a nossa esperança de mundo futuro e presente, por que também não dizer, que nós estamos nesse movimento, colocando nos nossos umbrais, e agora é a face da nossa presença como casa espiritual, a possibilidade de levar à compreensão que o sangue de Cristo nos lavou e nos protege de todo mal. O sangue derramado na cruz do Calvário é o sangue dessa proteção que cobre o nosso corpo, que tem aspirações do nosso adversário de violência. E Deus nos imprime proteção, cuidado, amor e salvação, que vai ser implicado numa vida eterna, numa vida de uma qualidade que não é essa que a gente está vivendo aqui. É uma vida que atravessa, que é maior, que é ampla. Essa é a vida de qualidade, a vida eterna que Deus nos prometeu. Ela começa aqui. A gente está treinando isso. É por isso que o céu já começou. Por isso que quando Jesus inaugurou o seu ministério, ele disse: o reino de Deus chegou. E é diante da cruz do Calvário, e diante agora dos olhos, novamente das mulheres, que quando chegam naquele sepulcro, não encontram o corpo de Jesus. Ficam desesperadas. Porque se não bastasse a morte avassaladora daquele corpo, agora eles vão roubar o corpo do mestre? É isso que vocês estão fazendo? Meu Deus, que violência! Mas os anjos aparecem e dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui.
Ele ressuscitou. A ressurreição de Deus é a maior notícia que a humanidade já teve. E é nele que nós temos a esperança de uma vida que tem uma qualidade que não para na história, porque ela é eterna. Nós somos humanos que atravessamos a história. Dentro da história, nós temos começo, meio e fim. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. O que Deus está propondo para nós é a oportunidade de tirar você da história e lançar na eternidade. Para que você tenha uma vida sem começo, meio e fim. Uma vida que não acaba. Porque Deus é eterno e Ele quer chamar todos e todas para essa eternidade. A ressurreição nos dá essa esperança. E esse é o meu último ponto. Já vou terminar. A ressurreição nos dá a esperança da eternidade. A ressurreição nos oferece a esperança verdadeira. A esperança que não é baseada na circunstância do espaço-tempo. A esperança que não é baseada nesse aprisionamento, nesse estado de aprisionamento de espaço e tempo que nós vivemos. Deus está prometendo para nós uma experiência que é muito mais profunda. E, para ser sincero, meus irmãos, agora, diante de tudo isso que a gente colocou nos pés de Jesus, que são as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas limitações, Deus olha para esse buraco que a gente entrou e Ele fala: eu já estive aí. Eu conheço esse lugar. Porque na cruz do Calvário, os textos bíblicos relatam que Jesus mergulhou nos quintos dos infernos. E foi lá que Ele disse para a morte que ela não teria mais a última palavra. Até aqui, ó morte, você brincou com o meu povo. Você mexeu com os meus filhos e filhas. Essa brincadeira acabou. A morte não tem mais a última palavra, mas a vida sim. A vida de Deus se estabelece na história e se manifesta para a eternidade e convida todos e todas a reviver juntamente com Ele as boas novas que são oferecidas a partir do anúncio do reino de Deus. Ele foi ao fundo, naquele lugar de morte, para trazer vida para todos e todas nós. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Por que, meus irmãos? Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. A ressurreição é o maior ato de expressão de esperança na transformação. A ressurreição de Cristo. Ele vive. Ele está no meio de nós. E produz no meio de nós a vida que nós tanto desejamos. E eu oro, meus irmãos, nessa Páscoa de 2025, que nós, enquanto comunidade, continuemos a ser uma comunidade viva, que carrega a vida de Deus no seu DNA, nas suas relações, na produção de qualidade em seus afetos, no cuidado daquele que sofre, daquele que precisa proteção, daquele que precisa de nutrição, daquele que precisa ser resgatado da mão voraz do ladrão, do devorador de almas. Hoje nós celebramos a Páscoa e somos convidados para a ressurreição. Que Deus nos abençoe nesse propósito. E que você se sinta acolhido e acolhida nessa expressão tão extraordinária
que é poder fechar os olhos e se identificar com um Deus que é parecido com a gente. Fechar os olhos e não enxergar um Deus que está no trono, cheio de coisas que não são compatíveis com a nossa realidade. Sinceramente, gente, não tem nada a ver. Não teria nada a ver a gente se curvar diante de um trono com um Deus, com uma coroa brilhante, cheio de frufru. O que tem a ver mesmo é um Jesus identificado, sabe? Simples. Num jumentinho. Novo. Com um olhar simples e um Jesus de coração quebrantado, que olha para a gente, entende a nossa condição e chora. Vamos celebrar a Páscoa. A mesa está posta. Você vai receber o pão. Você vai receber o cálice. E quando você receber esse pão e esse cálice, eu peço para que você não coma e não beba, até que todos se sirvam. Porque esse é um movimento de comunidade. É quando a gente se serve do pão e do cálice e a gente espera uns aos outros. Porque essa celebração e essa ceia não significa que nós estamos aqui nesse momento fazendo uma mesa para saciar a nossa fome existencial aqui, corporal, né? Mas nós estamos celebrando essa ceia para a manifestação e para a salvação do nosso corpo celeste. A nossa existência e espiritualidade agora se encontra na compreensão desse pão que deixa de ser um pão, né, de substância natural, mas passa a ser a representação do corpo de Cristo em nós, por nós e através de nós. O corpo que foi partido em dores, em sofrimento, agora é restabelecido como um compromisso em nossa trajetória de comunhão, de fé para os nossos amores. Hoje nós celebramos a Páscoa de Jesus. Se na primeira Páscoa se na primeira Páscoa foi sacrificada um cordeirinho, um animalzinho, nesta última Páscoa foi entregue para nós o último cordeiro, o último sacrifício, Jesus. Ao comer desse pão, traga a memória da pessoa de Jesus, um Deus que mergulhou da eternidade na humanidade e na história para nos resgatar e nos propor uma salvação com Ele. Todos se serviram, meus irmãos? Olhe para esse pão. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por nós. Ao comer desse pão, coma em memória dele. Pode comer do pão. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Te louvamos, Senhor.
Depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse aos discípulos que todo aquele que come e bebe desse cálice anunciam a chegada de Jesus, anunciam a ressurreição e o grande plano de salvação de Jesus para todos e todas nós. Eu celebro e tenho a honra de celebrar a Páscoa com cada um de vocês. De fato, e emocionado, tenho a honra de celebrar a Páscoa com cada um de vocês. Com cada um e cada uma de vocês que nos acompanham também. Que essa Páscoa seja o símbolo de mais um lugar em que nós, enquanto comunidade, alcançamos o compromisso com a salvação, o compromisso com a manifestação de Deus no meio de nós. Amém, meus irmãos? Olhe para o cálice. Esse cálice é a nova aliança de Jesus em favor de todos nós. Um brinde à vida de Deus. Um brinde. Um brinde à vida de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: um brinde à vida de Deus em nós. Um brinde à vida de Deus em nós. Pode beber do cálice. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Te louvamos. Exaltamos a Ti. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pela oportunidade de viver uma vida tão incrível ao Seu lado. E obrigado por nos renovar a esperança que certamente, em breve, estaremos contigo por toda a eternidade. Mas celebraremos em vida e na história a sua expressão no mundo. Que cada uma e cada um aqui possa ser um sinal do reino de Deus em suas casas, em suas famílias, nos seus trabalhos e estudos, seja os territórios que eles alcançarem, chegarem, que a prosperidade da tua graça floresça. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça extraordinária de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o sopro da Ruá, o Espírito Santo de Deus, nos encontre, vivificando as nossas vidas pro seguir, pro porvir. Sejam todos e todas abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.